Olá, meus amigos do canal Fé Ativa, muito boa noite. Com a graça de Deus, começamos mais este momento de meditação na palavra do Senhor e também de oração, a qual faremos daqui a pouquinho, quase no final deste vídeo, onde falaremos com nosso Deus e Pai. Eu creio, Ele nos ouvirá. Só que, para que Deus nos ouça, precisamos fazer a oração da fé. Não é a oração da dúvida, não é a oração da incredulidade, a oração do talvez, é a oração da certeza, da fé. Não é como Jesus mesmo ensinou, que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nada será impossível para a gente. Teremos as respostas, tá? E é sobre isso que falaremos hoje. Fé como um grão de mostarda. O que isso significa? O que isso faz de diferença para a gente saber da fé como um grão de mostarda? Tudo isso falaremos daqui a pouquinho e será muito importante para o seu crescimento espiritual, tá bem? Antes da gente prosseguir, porém, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o joinha também. Inscreva-se em nosso canal se você ainda não está inscrito e ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo. Também, se você quiser, aproveite o espaço dos comentários abaixo aí e coloque nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e vamos orar por todas as pessoas cujos nomes estiverem aí, tá bem? Olha só que interessante, certa vez os discípulos do Senhor Jesus tentaram expelir um demônio e não conseguiram, foram humilhados. Aí o Senhor Jesus então chega até ali, né, porque ele não estava ali, apenas os discípulos, e aí o Senhor Jesus sim, ele expele aquele demônio e o garoto que estava possuído por um demônio ficou liberto. Aí, depois que passou tudo, em particular, os discípulos do Senhor Jesus lhe perguntaram o porquê que eles não tinham conseguido expulsar aquele demônio. E olha o que o texto diz, Mateus capítulo de número 17, versículo 20. Olha só, e Jesus lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Meu amigo e amiga, aqui está uma grande revelação do porquê muitas pessoas não conseguem resultados. Tem muitos crentes que até conseguem algumas bênçãos porque têm alguma fé, mas coisas maiores eles já não conseguem. Com você acontece isso? Tem coisas que você já pediu para Deus que você recebeu, mas tem coisas maiores que você pediu e não recebeu, ou você buscou e não recebeu? O Senhor Jesus revela o motivo, pela pequenez da nossa fé. Então, se a nossa fé for pequena, ela não vai funcionar, gente. É isso que você tem que entender. Fé pequena recebe coisas pequenas. Fé grande recebe coisas grandes. Por favor, tá? Aí ele explica. Porque se a gente tiver fé como um grão de mostarda, nada será impossível. Aí você vai dizer, então, pastor, mas olha aí o Senhor Jesus dizendo que se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, né, que é um grão pequenininho, tudo vai acontecer. Então, com uma fé pequena pode acontecer muita coisa. Gente, não é isto que o texto diz. O texto não diz se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda. A palavra tamanho não aparece em nenhum manuscrito original. Não existe essa expressão do tamanho de um grão de mostarda. E sim, como um grão de mostarda, entendeu? Tem até Bíblias que trazem a palavra do tamanho. Você vai falar, pastor, tem uma Bíblia assim, que fala do tamanho do grão de mostarda. Está errada a tradução. O tradutor errou. Ele achou que significava isso, mas ele não foi no original. No original é comparado a um grão de mostarda e não do tamanho de um grão de mostarda. Por exemplo, a NVI, Nova Versão Internacional, traduz assim, né? Do tamanho de um grão de mostarda. A Nova Tradução na linguagem de hoje também traduz do tamanho de um grão de mostarda. Está errada a tradução. É como um grão de mostarda. Embora a NVI seja uma boa tradução, a NTLH, Nova Tradução na linguagem de hoje, também excelente, mas em alguns pontos
falha, né? Então, é como um grão de mostarda. Aí você vai perguntar, pastor, mas que diferença faz saber se é do tamanho de um grão de mostarda, se a fé é como um grão de mostarda? Faz toda a diferença. Sabe por quê? Porque como um grão de mostarda significa o seguinte, eu vou ler para você uma outra passagem bíblica para você entender essa, tá? Que também fala de um grão de mostarda. Mateus, capítulo de número 13. Olha o que o Senhor Jesus diz aqui para gente. Mateus 13, versículo de número 31. Olha o que está escrito, ó. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. Então, de fato, a semente de mostarda é a menor. E crescida, diz ele, é maior do que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Gente, você está entendendo o que o Senhor Jesus disse? Ele disse que a fé que tem que ser como um grão de mostarda tem que ser desse jeito. De fato, no início, a fé pode até ser pequenininha, mas se ela for plantada, que é isso que o texto está dizendo aqui, né? O Senhor Jesus está falando do reino dos céus, mas ele usa como comparação um grão de mostarda. E é verdade, é a menor das sementes, mas depois que ela é plantada, ela germina, começa a crescer. E se for bem cuidada, ela vai crescendo, 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 até se tornar a maior das hortaliças, como diz a Bíblia, né? Uma pequena árvore de 3 metros de altura, muito maior do que as outras plantas da horta. Então, é isso que o Senhor Jesus quis dizer quando ele disse para os discípulos, por causa da pequenez da vossa fé. Então, a fé de vocês continua pequena, mas se vocês cuidarem dessa fé, ela vai crescer, 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 e aí sim vocês vão conseguir coisas maiores. Gente, é isso que a Bíblia ensina. Por exemplo, olha, para aqueles discípulos que não conseguiram expelir aquele demônio, o que Jesus disse para eles? Por causa da pequenez da vossa fé, porque a fé de vocês é muito pequena, tá? Num outro texto, onde uma mulher foi buscar pela libertação de sua filha, o próprio Senhor Jesus disse: ó mulher, grande é a sua fé. Então, fé grande recebe coisas grandes, fé pequena recebe coisas pequenas. Então, você tem que fazer crescer a sua fé, filho, porque a parte de receber de Deus depende de você, não depende de Deus. Depende de você fazer crescer a sua fé, tá? E muitas pessoas não estão recebendo de Deus porque não fazem a sua fé crescer. Até tem uma quantia de fé, até tem uma medida de fé, mas infelizmente, porque não tratam dessa fé, não exercitam a fé, não conseguem ver essa fé crescer e, consequentemente, não recebem coisas grandes de Deus. Aí a pessoa fica até conformada, né? Ah, eu busquei, mas acho que não era a vontade de Deus, porque eu não recebi. Não, não é isso. Não recebeu porque a fé ficou pequena. Tem que fazer a fé crescer. Agora, como fazer a fé crescer? Vou ler para você agora, voltando naquele outro texto de Mateus 17, onde o Senhor Jesus deu um pito nos discípulos por causa da fé pequena deles. E olha só o que ele diz no finalzinho daquele texto. Ele fala assim, ó: mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Gente, aqui o que o Senhor Jesus está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que muitas vezes a nossa fé ela vai crescer através de oração, orando, jejuando, e também, como diz uma outra passagem da Bíblia, né, nos alimentando da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando você come comida, teu corpo fica forte. Quando você se alimenta da palavra de Deus, tua fé fica forte. É verdade, gente, pratica isso. Mas as pessoas hoje não querem praticar, as pessoas não querem orar, as pessoas não querem, muito menos, né, jejuar, elas não querem, as pessoas não querem meditar na palavra de Deus, as pessoas querem o conforto do dia a dia, o conforto da vida, coisas fáceis, aí no aperto corre atrás de alguém para orar. Não faça isso, não faça isso,
Porque um dia você vai ter que ter fé para você mesmo. Um dia você vai se deparar com uma situação onde ninguém vai poder te ajudar ou você não vai achar ninguém que te ajude e Deus vai requerer de você que você faça alguma coisa. Agora, se você não tiver fé naquele dia, o que vai acontecer? Então a parte de ter fé é nossa. Uma outra coisa também que faz a nossa fé crescer, se a gente pensar no grão de mostarda, né? Como que você aumenta a sua plantação? Plantando cada vez mais, né? Você planta, colhe, pega aquelas sementes, planta de novo, porque veio mais sementes, né? Colhe, aí vem mais sementes, aí você planta, colhe mais ainda, ou seja, a nossa fé também cresce praticando a palavra. Se você não colocar a palavra em prática, a tua fé não vai funcionar. É que nem músculos espirituais, né? Se você quer ficar aí fortão, bombadão, no bom sentido, né? Mas tem gente que quer ficar musculoso sem fazer musculação, sem levantar peso, né? Sem ir numa academia talvez, não vai ficar fortão. Vai continuar magricela aí, raquítico às vezes, né? Então tem que fazer exercício. A fé é a mesma coisa. Não ora, não repreende o mal, você não pratica a fé, então a fé continua pequenininha. Então, meu amigo e amiga, presta bem atenção. A parte de ter fé é da nossa parte, não é de Deus. Se a gente fizer como o Senhor falou com relação ao grão de mostarda, se a gente plantar, regar, cuidar, se a gente cuidar no crescimento daquele grão, se a gente vigiar e cuidar do crescimento daquela arvorezinha, né? Ou seja, da nossa fé, ela vai crescendo, crescendo, crescendo e à medida que ela cresce, coisas maiores nós vamos recebendo da parte de Deus, tá bem? Então você entendeu a questão da fé como um grão de mostarda? Não significa que uma fé pequenininha vai receber muita coisa, porque não vai. Fé pequena recebe coisicas pequenas. Fé grande recebe coisas grandes. Mas a parte de fazer a sua fé crescer é da sua parte, não é da parte de Deus. É você que tem que se empenhar e buscar. Por isso que Satanás, ele se empenha tanto em fazer você não ter tempo para a palavra de Deus. O diabo tenta fazer com que você não ore, não medite na palavra, não leia a Bíblia, não jejue. O diabo fica toda hora tentando desviar a sua atenção para que você fique preso na rede social, no videogame, então em conversa fiada, ou então que você fique na frente de uma televisão assistindo série, né? Não estou dizendo que essas coisas são pecado, estou dizendo para você que se a gente não souber dosar, a gente se ferra, desculpa a expressão, tá? Porque espiritualmente a gente vai se enfraquecendo e o dia da angústia todos nós vamos enfrentar, tá bom? A Bíblia fala que o dia da angústia chega para todo mundo. Mas o que eu vejo na maioria dos casos é que quando o dia da angústia chega, a maioria não tem fé para enfrentar e sofre. A pessoa fica detonada. Por quê? Porque quando teve tempo para buscar a Deus, para crescer a sua fé, para aumentar a sua fé, não fez. Aí quando o dia chega da angústia, a pessoa fica desnorteada procurando alguém para poder ajudá-la. E olha, eu vou dizer para você uma coisa, viu? Se a pessoa não tivesse fé, como a Bíblia ensina, nem Jesus podia fazer alguma coisa. Tanto é que isso é mostrado no Evangelho de Marcos. O Senhor Jesus foi até a terra onde ele cresceu, queria ajudar o povo ali, mas aquelas pessoas não receberam milagres não. Por quê? Porque não creram, não tiveram fé. A mesma coisa com a gente. Ou a gente se esforça por fazer nossa fé crescer, se empenha, se volta mais para as coisas de Deus e menos para as coisas do mundo, e a nossa fé então crescerá, ou então a nossa fé continua pequena, recebendo migalha, quando poderíamos receber coisas maravilhosas da parte do Senhor. Entendeu? Faz a sua parte, faça a sua fé crescer. Vamos orar? Você gostaria de pegar um copo com água e colocar aí? Vai lá pegar. Ah, não quer? Não acredita? Não tem problema nenhum, tudo bem. Vamos orar então do mesmo modo, claro, né? Então, não querendo colocar a água, não coloque, fique em paz. Falemos com nosso Deus e Pai então. Pai Celeste, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pela bênção derramada. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor é aquele que nos fortalece, nos ajuda e nos sustenta e nos dá a direção de como fazer para que a nossa fé cresça, Senhor. Te peço, meu Deus, abençoe essa pessoa que ora comigo nesta noite, que ela tenha, meu Pai, o entendimento da Tua palavra, que ela, a partir de agora, comece a se empenhar para fazer a sua fé crescer,
que ela se esforce, Pai, e que ela tenha então o resultado desse esforço, assim como o agricultor. Quando vai plantar, ele se esforça, ele sua, ele cansa, ele rala, mas depois que vem a colheita, ele vê o quanto valeu a pena fazer isso, por isso que ele fará de novo. Que essa pessoa comece assim também, Pai, que ela veja o quanto vale a pena buscar ao Senhor. No início é difícil para quem não está acostumado, mas depois que os milagres começam a chegar, ela vai até dizer, por que não fiz isso antes? Portanto, meu Pai, abençoa essa vida. Tem misericórdia dela, Pai, se ela pecou em alguma coisa, mas te pede perdão, perdoa. E, Pai, eu te peço também, cura essa pessoa que está enferma, essa pessoa que está doente, essa pessoa que está com dores no corpo. Liberta essa pessoa, Pai, que está aflita, essa mãe de família, Pai, que está muito preocupada com os filhos, conforta e consola o coração dessa mulher. Esse homem, Pai, que está passando por um problema de saúde, meu Pai, que está desconfortável, tamanha as dores e o desconforto. Liberta ele, meu Pai, de todo esse mal. Tira, Pai, esse mal da coluna, esse espírito imundo que perturba a coluna dessa pessoa. Seja esse espírito repreendido em nome do Senhor Jesus e essa pessoa curada. E também te peço, meu Pai, abra as portas do trabalho para essa pessoa, Pai, que te pede um emprego, abra as portas. Também para essa pessoa que tem o seu negócio próprio, Pai. Te peço, faz prosperar, protege e guarda contra toda a inveja. Meu Pai, guarda a vida dessa pessoa que está sendo ameaçada, seja o protetor dela. E, meu Deus, encerrando esta oração, eu te peço, abençoe esse copo com água, o qual recebemos de tuas mãos abençoado, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amiga e amiga, beba da água se você colocou e medita nessa palavra. E a partir de hoje, faz a sua fé crescer. Pega a sua Bíblia, vai ler. Né? Para quem não está acostumado, é difícil, eu sei, no começo, mas assim como também quem não está acostumado a fazer exercício para crescer o músculo, no começo dói, mas depois você acostuma e vai gostando. Mesma coisa espiritualmente, faça a sua parte e Deus fará a dele, tá bem? Deus te abençoe muito, tenha uma excelente noite de descanso e até o próximo vídeo.